graça e a paz do Senhor esteja sobre a sua vida. Também você, nosso convidado, estando aqui conosco em nosso canal, o canal da Igreja Presbiteriana Ebenezer em Ipatinga, Minas Gerais, para mais um momento juntos do estudo da palavra, mais uma exposição do apóstolo Paulo aos nossos irmãos filipenses. Hoje aí já vamos para a 17ª exposição, falando hoje sobre os terrenos da mente. Isso mesmo. Gostaria de orar com você e agradecer a Deus por esse momento. Vamos orar? Deus, muito obrigado pela graça, a misericórdia, a bondade do Senhor renovada sobre nós. Deus, que a palavra do Senhor nessa noite possa iluminar a nossa mente, que a nossa mente seja cativa à palavra do Senhor e que os nossos pensamentos sejam cada dia renovados. Em nome de Jesus, amém e amém. Meu irmão e irmã, mais um momento juntos que vamos estudar a palavra. Deixa eu preparar o meu PowerPoint aqui. Espero que você possa aí também ser edificado pela palavra de Deus, tá bom? Então vamos falar um pouquinho sobre esse assunto tão importante que é a nossa mente. Quanto a nossa mente, ela é importante guardar, né? A Bíblia diz que guarda o teu coração, que dele procede a fonte da vida, mas também a Bíblia nos orienta a guardar a mente, os nossos pensamentos. E você já parou para pensar que a mente humana pensa sempre em alguma coisa? Em algum objeto? Sempre a nossa mente ela está rodando, ela não para. E Paulo queria assegurar então que aqueles irmãos que estavam ali em Filipos pudessem colocar na mente deles coisas devidas e importantes concernentes ao preceito cristão. Então veja também que hoje nós precisamos colocar na nossa mente aquilo que é verdade na palavra, aquilo que é preceito da palavra. E aqui nós vamos encontrar nesse texto sagrado que a palavra de Deus nos ensina que os nossos pensamentos devem ser pensamentos bons. E você já parou para pensar que quando você pensa em alguma coisa com frequência, com persistência, você já parou para pensar que algumas vezes acontece, que algumas vezes, de tanto você pensar, você acaba fazendo numa questão de tempo, e isso deixa a nossa mente vulnerável a pensamentos negativos, pensamentos que não são bons. E os nossos pensamentos então correm nesses trilhos, né, da nossa mente. E por essa razão, a razão máxima, né, devemos dar importância ao que nós pensamos. O Gandhi diz, né, Mahatma Gandhi diz que o que pensais passais a ser. E Paulo vai elaborar aqui algumas questões dignas de serem pensadas. E algumas questões dignas que eu e você devemos colocar na nossa mente. É o que vamos trabalhar aqui, tá bom? Então, o texto é Filipenses capítulo 4, versos de 8 a 9, que diz: Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o vosso pensamento. O que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isso praticais, e o Deus da paz será convosco. Hoje, na primeira parte, vamos trabalhar o versículo 8 inteiro, tá bom? E Paulo coloca a primeira coisa que devemos colocar em nossa mente. Então vamos falar sobre verdadeiros terrenos da mente. Queridos irmãos, irmãs e amigos e amigas, nesse mundo há muitas coisas enganosas. E aí a primeira qualidade que Paulo está dizendo é tudo que é verdadeiro. A Bíblia é a verdade, Jesus é o caminho à verdade, e a Bíblia diz que o pai da mentira é o diabo. Então o mundo que vivemos já é um mundo mentiroso, né? Hoje chamado, a mentira hoje tem um nome chique, né? Que é a fake news. A fofoca também tem uma mentira, que é fake news. Então, mentira. Então, queridos irmãos, vivemos um mundo que é mentiroso. E as pessoas a cada dia estão tentando enganar as pessoas, trazendo conceitos ilusórios, prometendo coisas que não vão acontecer, oferece uma paz que é enganosa, que é mentirosa. E aí, as pessoas têm busca de felicidade.
e elas são enganadas por coisas mentirosas. E aí a Bíblia diz que devemos colocar na mente aquilo que é verdadeiro. Então o homem deve colocar sempre os seus pensamentos nas coisas em que pode confiar e que não vai falhar. Uma coisa que não falha é a verdade. A verdade diz a palavra que ela é conhecida. A verdade vale a pena você colocar na sua mente aquilo que é verdadeiro. Então não deixe os seus pensamentos o levarem para uma vida de engano, de mentira, de falácias. Não deixe. Tudo que é verdadeiro, ocupe o vosso pensamento. Porque a mentira nos levará para o fracasso e a verdade nos levará para o sucesso. A segunda coisa que Paulo coloca é tudo que é honesto. A tradução da corrigida é tudo que é honesto. Você vai ver na atualizada, respeitável. Você vai ter também na tradução brasileira, venerável. Na NVI, o que é nobre. E aqui há um momento de dificuldade para traduzir o termo, né? A palavra grega é sonos, que se aplica especificamente aos deuses e aos seus templos. Então Paulo usa muitas palavras no contexto dos irmãos que estão ali inseridos em Filipos, para que eles possam entender a mensagem. Então, nesse conceito, quando Paulo aplica esse conceito, né, o conceito ao homem, descreve algo que, como tem sido dito, move-se dentro do mundo como se tudo isto fosse o templo de Deus. Olha, esse respeitável, então, que nós estamos trabalhando aqui, esse honesto, está ligado, então, à ideia do ser nobremente sério, de ser termo que descreve a realidade ao que tem em si dignidade, que tem santidade. Então, tudo que é honesto está ligado àquilo que é nobremente, que está descrevendo algo que é santo, algo que é digno. Então, tudo que é de verdade, verdadeiro, ocupe o nosso pensamento. Mas também tudo que é honesto, tudo que é digno, tudo que traz dignidade, santidade, nobriedade, tudo que é o conceito de bondade tem que haver no nosso pensamento. Então, nesse mundo há coisas corriqueiras, você sabe bem disso. Nesse mundo, então, nós temos coisas baratas, atrativas para a nossa mente. Então, coisas corriqueiras, baratas, atrativas, mentirosas, são fáceis de nossa mente buscar. E isso são coisas superficiais. O cristão deve pensar na sua mente as coisas que são profundas, que são sérias, que são dignas. É o que Paulo está dizendo aí, em ser de fato tudo que é verdadeiro e tudo que é respeitável. Uma outra coisa que Paulo coloca também, tudo que é justo. O justo, o termo dikaios, define um homem justo, aquele que dá aos deuses e aos homens o que lhes deve. No conceito da palavra justo para nós, dentro da teologia, nós não temos justiça própria. Então Deus nos torna justos. Nós somos justificados. Então, verticalmente, Deus nos torna justos. Então, como é que nós praticamos justiça, né? O Sermão do Monte vai dizer isso, né? Ser justo também. E ser justo de fato, é um dever assumido e um dever realizado. Uma vez que Deus nos fez justos, também nós devemos ser responsáveis em viver a justiça. Há aqueles que colocam a mente e o pensamento nos prazeres carnais, na comodidade, nas coisas e métodos fáceis, mas o cristão não. A Bíblia diz que ele coloca o pensamento naquilo que é justo, naquilo que é dever para com Deus, naquilo que é dever para com os outros. Então, na relação do dia a dia, para a pessoa se tornar justa, ela tem que pensar o que Deus pensa sobre isso, o que Deus faria sobre isso, e isso vai refletir a nossa responsabilidade também em viver a justiça para com os outros. A outra palavra que Paulo coloca, a quarta, que é puro. A palavra puro. A palavra agnos descreve o que é moralmente puro, livre de manchas. Então veja
Que interessante o raciocínio que Paulo vem colocando na vida daqueles irmãos. Deixa eu voltar para você ver. Então, tudo que é verdadeiro, que não tem mentira, aquilo de fato que é real, aquilo que é honesto, aquilo que de fato tem dignidade, tem santidade, que é nobre, e tudo que é justo, tudo que é assumido que Deus nos fez e que agora nós estamos realizando para o seu testemunho, e agora tudo que é puro, tudo que é livre de mancha. Então, isso realmente descrevia um termo que, quando eles iam sacrificar ali os deuses, né? Ele tinha esse conceito de ser puro. Quando você vai para Levíticos também, você vai encontrar que todo sacrifício deveria ser puro, sem mancha, sem defeito. Deveria ser de fato assim. E nesse mundo que estamos vivendo, o mundo é cheio de coisas sujas, vis, ruins, obscenas. A cada dia o nosso mundo está se tornando mais impuro do que puro. Então imagine, nós vivemos num mundo que as palavras são contrárias dessas que Paulo está dizendo. Como que vamos resguardar? Colocando a nossa mente nos pensamentos do alto. Então, muitos homens vivem de tal estado mental que tudo para ele é coisa vil, suja, ruim, obscena. Mas a mente do cristão, ela deve pousar-se naquilo que é puro. Os seus pensamentos devem ser limpos. Que quando Deus esquadrilhar os nossos pensamentos, Ele vai ver, ali há coisa pura, ali não há sujeira. Outra palavra que Paulo coloca, tudo que é amável. Moffat tem uma ideia de ser atrativas, tá? A ideia de ser tudo que é atrativo, tudo, e a melhor tradução, tudo que é agradável. A palavra grega que está no texto é prófilis, que pode parafrasear-se como o que suscita o amor. Então, uma pessoa amável é aquela que suscita o amor, aquela que quando chega num ambiente, chega em algum lugar, o amor chega com ela suscita o amor. Não é ao contrário, tem pessoas que chegam, em vez de o amor chegar, chega a ira, a discórdia, chega a amargura. E alguns, nesse contexto, né, Paulo está dizendo, eles começam a maquinar mentalmente vingança, castigo, e desperta aí uma amargura, um medo. Então, Paulo está colocando que há outras coisas na nossa mente cuja os nossos pensamentos devem ser silenciados. Ele também colocando um momento também da crítica, da censura, que vai suscitando ressentimento. Então, basicamente, é aquela pessoa que chega em um lugar e que tudo fica ruim. Não estava bom e agora o ambiente ficou ruim. Isso não é uma pessoa que é amável. Tem que suscitar amor. O cristão deve colocar a sua mente nas coisas que são amáveis, na bondade, na simpatia, na paciência, no amor, de tal maneira que esse ser se faz agradável. Ao ver aquele cristão, ao ver aquela pessoa, ele se sente amável, ele se sente também abraçado. Então, chegou a pessoa amável, ele de fato traz essa questão de suscitar o amor. Ele não traz a discórdia, ele não traz o rancor. E o mundo que estamos vivendo é um mundo bem caótico. Tem pessoas que chegam perto, só sabem suscitar ira, suscita discórdia, bate boca. Meu querido irmão e irmã, e você, o nosso convidado, suscite sobre você o amor a cada dia. Seja de fato aquele que no seu pensamento tenha coisas que é amável. Paulo coloca ainda uma outra palavra, tudo que é de boa fama. Né? A palavra Jerusalém, nós vamos ter a palavra honroso. Aqui não é fácil também o significado dessa palavra, mas literalmente ela significa falar favoravelmente. Mas tem uma vinculação particular também aqui, dentro do contexto que Paulo está trazendo, que é o silêncio santo no começo do sacrifício que se oferecia na presença dos deuses, aquele momento que eles estavam oferecendo sacrifício aos seus deuses, ele é um momento de silêncio.
Então essa palavra descreve boa fama, falar favoravelmente. Literalmente, no contexto é isso. Então, não se vai muito longe também quando se diz que descreve as coisas adaptadas para serem ouvidas por Deus. No mundo há muitas palavras baixas, falsas, impuras, mas em nosso coração, em nossa mente, em nossa vida como cristão, só existe palavras que são adaptadas para serem ouvidas por Deus. Então, se tem alguma coisa que vamos falar, se tem alguma coisa que as pessoas vão falar de nós, elas devem falar de boa fama, falar que o nosso caráter é bom, que nós somos verdadeiros, que nós somos justos, que nós somos respeitáveis. Não estou dizendo que nós não vamos errar. Todo mundo erra. Mas se você já observou que as pessoas, nesse mundo que estamos vivendo, elas só falam das palavras negativas das pessoas, também não falam das suas qualidades? Será que só tem coisa ruim no ser humano? Há pessoas de fato que têm mais coisas ruins do que coisa boa. Mas começamos a só falar da má fama, como será a nossa vida cristã? E a Bíblia está dizendo que aquilo que é de boa fama. Imagine que você mora em alguns lugares e as pessoas falam bem de você. Em todos os lugares. Isso é bom, é honroso, é agradável se ouvir. Uma outra coisa que Paulo coloca também é aquilo que se alguma virtude há. Então, se há alguma virtude, se existe alguma virtude, a palavra arete, que significa uma das importantes palavras que Paulo aqui em suas cartas, né, ele não usa com muita frequência. E ele evita usar essa palavra. E aqui é a única vez que aparece na palavra de Paulo nos seus escritos. O pensamento clássico dessa palavra era que descrevia todo tipo de excelência. Excelência do terreno, excelência de uma ferramenta, excelência de um animal, de um homem valente, de um soldado, de um homem. Então, quando Paulo trata essa palavra aqui para mim, para você, se há virtude, existe alguma virtude, Paulo coloca que isso vai muito mais além de uma mera palavra. O Lifford sugere que com essa palavra Paulo apela à ajuda de tudo o que era excelente no fundo pagão de seus amigos. Então veja que Filipe está no contexto do paganismo, tá? Gnosticismo, e que Paulo usa muitas palavras do conhecimento deles. E o Lifford coloca assim, como se Paulo dissesse, se a antiga ideia pagã da excelência em que foram educados tem alguma influência em vocês, nisso pensem. Pensem nas verdadeiras grandezas de suas vidas passadas, para lhes incitar às novas alturas na vida cristã. Ou seja, ele está falando que naquele contexto, e para nós hoje, né? O que tem que ocupar a nossa mente é aquilo que é de excelência. O mundo tem suas impurezas, suas degradações, mas também tem sua nobreza, tem o seu cavalheirismo, tem as coisas boas. Então tudo que é de boa fama, tudo que é respeitável, tudo que ele está colocando aqui, que até agora nós estudamos, se alguma virtude há, ocupe o nosso pensamento, a excelência. Então o cristão deve pensar nas coisas nobres, aquilo que tem nobreza, aquilo que tem de fato virtude. É isso que Paulo coloca para que aqueles irmãos pudessem praticar. Uma outra palavra também que Paulo coloca é se algum louvor existe, né? Em certo sentido, é verdade que o cristão jamais pensa no louvor dos homens. O cristão não pode entender que o louvor é para ele. A Bíblia diz que todo louvor, toda honra, toda glória é dada a quem? A Deus. Mas veja bem, se a nossa mente é uma mente que tem esses pensamentos, vai chegar um momento da nossa vida que as pessoas vão dizer como essa pessoa é boa, vão fazer elogios no caráter, na competência, na caminhada. E isso é importante. Reconhecemos que se há o louvor nisso, Deus está sendo louvado pela minha vida, através da minha vida. Mas também, em outro sentido, é verdade que cada homem
é movido e animado pelo louvor dos homens bons. Como é bom a pessoa ouvir da outra pessoa que aquela pessoa é amável, respeitável. Isso traz uma dignidade, vou dizer aqui, né, quem sabe um orgulho. E esse orgulho não pode ser um orgulho do próprio eu, esse egoísmo, né? Mas aqui a ideia de que Deus está sendo louvado através da minha vida. E não é também algo vaidoso, algo que é pela própria vaidade, pelo próprio orgulho. Não. Uma vez que nós temos boa fama, se isso traz louvor, o louvor é dado a quem? A Deus pela nossa vivência, pela dignidade, pela caminhada santa, justa, reta. Então, esse louvor humano, que aqui Paulo está colocando, né? Se há algum louvor, nós não podemos entender que louvor é simplesmente um louvor humano para nós mesmos. Mas uma vez que Deus está trabalhando em nós e vivemos aquilo que Ele quer, haverá louvor e glória e honra ao seu nome. E aí eu gostaria de concluir com você nas palavras que Paulo disse. Tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é puro, tudo que é justo, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, tudo que é virtude, tudo que é louvor, tudo isso deve ser o que ocupa o nosso pensamento. Os terrenos da nossa mente. Então, como está o terreno da sua mente? Será que você hoje pode avaliar que você é uma pessoa que pensa sobre a verdade? Que de fato você pensa sobre a honestidade, a pureza, a justiça, aquilo que é amável, aquilo que é de boa fama, aquilo que tem virtude, aquilo que tem louvor? O que tem ocupado a sua mente? O que tem levado você a pensar? E o que você tem pensado? Veja que nossos irmãos em Filipos, eles estavam numa situação também desafiadora. Eles não estavam vivendo uma vida maravilhosa. Havia perseguição do próprio Império Romano, havia o gnosticismo. Então, se tornar cristão naqueles dias era um desafio grande, porque havia uma perseguição para você não se tornar cristão. Então, pensamentos mundanos e contrários vão vir a todo instante para nos tirar do caminho. E aí, se você olhar o contexto, e aí junto o contexto da pandemia, que já é um contexto de esfriamento, de falta de esperança, de encorajamento, e aí o que vai passando na nossa mente são medos, incertezas, pensamentos negativos, palavras ruins, até ações. Mas, querido irmão, irmã, amigo e amiga, o conselho da palavra para você é que o terreno da sua mente, o verdadeiro terreno, sejam essas palavras, verdadeiro, honesto, puro, justo, amável, de boa fama, virtude, louvor, porque a tendência nesse contexto que estamos vivendo hoje são palavras contrárias a essas. Mas que Deus nos ajude a sermos homens que vivam essas palavras e que pensem diariamente, toda hora, sobre essas palavras. Vamos orar? Deus, muito obrigado pela palavra do Senhor e nós queremos pedir ao Senhor, Deus, que o Senhor possa de fato levantar homens, levantar mulheres, jovens, crianças, famílias inteiras, que possam viver, ó Pai, essas palavras que nós falamos aqui. Tudo que é verdadeiro, amável, justo, de boa fama, respeitável, virtude, louvor. Deus, levanta homens e mulheres que possam pensar nisso constantemente. E que uma vez pensando, uma vez, ó Pai, entendendo que a Tua palavra muda a nossa mente, muda o nosso coração, muda a nossa estrutura, nós possamos demonstrar isso também na nossa casa, na nossa família, na escola, na rua, com a vizinhança, e as pessoas possam, bem dizer, exaltar o nome do Senhor, porque estamos sendo sal e estamos sendo luz. Obrigado por tudo. Fortaleça, Senhor, essa casa, essa família. Deus, cada homem, cada jovem, criança, mulher, cada adolescente que possam pensar, Deus, as coisas que são lá do alto. Livra-nos, ó Pai, desses pensamentos que estamos vivendo, um pensamento do negativismo, da falta de esperança,
mas que haja um pensamento que tu és Deus de eternidade a eternidade, um Deus justo que governa, que está sentado no trono e ainda está governando. Obrigado por tudo, em nome de Jesus. Amém e amém. Meu querido irmão, minha irmã, convidado, muito obrigado a você pelo seu carinho, pela sua atenção. Quero convidar você a nos ajudar a propagar a palavra de Deus. Você pode indicar o nosso canal para outras pessoas, você pode compartilhar o vídeo, você pode dar um like. Então, a nossa intenção é propagar a palavra de Deus. Não estamos ganhando nada com isso, mas a verdade é que as pessoas possam compreender mais um pouco a palavra de Deus, tá bom? Espero você no próximo encontro e nós vamos trabalhar no próximo encontro a parte já 9 e mais um pouquinho, tá bom? No próximo encontro estaremos juntos para compartilhar a palavra do Senhor. Um forte abraço, Deus abençoe grandemente a sua vida. Fique na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.